A paz do Senhor. Hoje estamos novamente no canal para estudarmos o rei Ezequias, o rei de Judá. Nós iremos estudar a atuação desse rei em Jerusalém, a afronta que ele sofreu pelo rei da Síria e como ele lidou com uma doença mortal. Então corre, pega seu caderno, pega sua caneta, sua Bíblia e vem comigo! Toda a história do rei Ezequias se encontra em 2 Reis 18 até o capítulo 20 e também em 2 Crônicas 29 até o capítulo 33. Ele era filho de Acás com Abi e ele reinou 29 anos. O pai dele era perverso, terrível rei Acás, que nós já vimos no estudo sobre os reis de Judá e de Israel. O pai dele era terrível, chegou a sacrificar um filho a Moloque. Vamos então pensar em Ezequias. Ele com 25 anos, um rapaz, ele começou a reinar e mudou tudo em Judá. Olha o que ele fez, as reformas que Ezequias fez. Em 2 Reis 18, de 4 a 6, nós vamos ler. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos, fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neutã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Israel, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Ele então, na sua juventude, ele fez uma escolha. Ele escolheu o Senhor ao invés dos deuses dos pais dele. Em 2 Crônicas 29, de 3 a 5, ele reparou as portas da casa de Deus, chamou os sacerdotes e os levitas para purificar o templo do Senhor e tirar toda a imundície que lá havia. E ele fez uma coisa incrível, está registrado em 2 Crônicas 30. Ele voltou a celebrar a Páscoa com o povo de Judá. E ele também convidou as outras tribos lá de Israel para participar com ele. Em 2 Crônicas 31, nós vamos ler. Acabando tudo isso, todos os israelitas que se achavam ali saíram das cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos, derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para sua possessão, para as cidades deles. Ezequias então influenciou até outras tribos. Nós estamos vendo aqui que Efraim e Manassés resolveu seguir o rei Ezequias e também fez uma limpeza em suas cidades. Tiraram os postes ídolos, tiraram aquelas estátuas, toda aquela idolatria que eles serviam a deuses pagãos e retornaram então o culto ao Senhor. Ezequias então foi aquele que reformou todo Judá, colocou o povo de volta aos caminhos do Senhor, todo o povo começou a servir ao Senhor. Depois de tudo isso, o inimigo se levanta na figura de Senaqueribe, rei da Síria, contra a vida de Ezequias, e olha o que ele faz. 2 Crônica 32, vamos ler parte por parte. O versículo 1 diz assim: Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. E olha as providências, então, que o rei teve que fazer. No 2 e 3, resolveu, de acordo com seus príncipes e seus homens valentes, tapar as fontes de águas que havia fora da cidade e eles o ajudaram. Então, o que Ezequias teve que fazer quando viu o rei Senaqueribe chegando e acampando próximo às cidades dele? Primeiro, ele tampou as fontes de água que havia para que o inimigo não tivesse como saciar sua sede no momento que ele fosse guerrear.
Segundo, no versículo 5, ele fortificou a cidade, porque ele arrumou o muro que estava quebrado e ainda fez outro muro em volta, fez vários escudos e armas em abundância. E no versículo 7, ele dá uma palavra ao povo. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que está com ele. Que palavra linda que ele dá. Não temais o rei da Síria. E olha que o rei da Síria já tinha conquistado várias nações e era um homem poderoso, mas ele confiava no Senhor. Nós temos olha o que ele falou, porque um há conosco, maior do que o que está com ele. Assim ele animou o povo, vamos confiar no Senhor. Incutiu no povo confiança em Deus e fé. No versículo 9, Senaqueribe mandou um fofoqueiro que afrontou o povo. Olha o que esse fofoqueiro fez. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo... E olha o que ele fala no 13. Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Olha o que ele fala. Os deuses das outras nações não puderam livrá-las e você acha que o seu Deus vai te livrar? Quem é você, Ezequias, para Deus te livrar da minha mão? Por que ele livraria você? Que afronta. E no versículo 14 ele continua. Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? É muito petulante, né? Afrontando ao Senhor. O que ele quis dizer? Que diferença tem destruir aquelas nações? Destruirei você também. E no 15, ele continua ainda afrontando e falando para o povo que Ezequias não ia conseguir nada com eles, que eles não deveriam confiar nem em Ezequias e nem em Deus. Agora, pois, não vos enganeis, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos? Que absurdo! Ele diz que nem o rei e nem Deus, se Deus nenhum de nações conseguiu livrá-los, quanto mais o Deus de vocês. Não creiam nesse Deus e muito menos no seu rei. Ah, que absurdo! Nessa hora, Ezequias teve que fazer uma escolha. Ou ele cria em Deus, ou ele se sujeitava a esse rei. E o que ele faz então? Ele resolve confiar no Senhor e vai orar com o profeta. Esta época é a época do profeta Isaías, que está juntinho de Ezequias. E tudo isso que eu li foram os mensageiros de Senaqueribe, que eles enviaram uma carta falando tudo isso que eu li, afrontando o rei Ezequias. Então Ezequias vai orar, entra no templo e apresenta essa carta ao Senhor. Nós vamos ler o 37, vamos começar do 14, de 14 a 20. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra,
por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Que confiança, que oração linda! Apresentou a carta de afronta de Senaqueribe ao Senhor, clama ao Senhor e fala: mostra, Senhor, que só o Senhor é Deus. Os outros deuses eles queimaram, mas o Senhor não. Ninguém brinca com Deus e afronta o Senhor. Nós vamos ler a resposta de Deus através do profeta Isaías para o rei Ezequias. Nós vamos ler 2 Reis 19, o 28, depois nós vamos pular para o 32 a 34. O 28 diz assim: por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância subiu aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. 32. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar trincheiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por este voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para a livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Que coisa linda! Olha o que Deus falou. Vou botar um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. Pensa que é o quê? Você não passa de um burro perto de mim. Não pode afrontar ao Senhor. Meu Deus, que loucura, hein? Ele falou, você não vai nem entrar na cidade. Pelo caminho que você veio, você vai voltar. E assim se cumpriu a palavra do Senhor. No 35 ao 37 do mesmo capítulo, nós vamos ler. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor, anjo com letra maiúscula é o próprio Senhor. Saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Os próprios filhos odiavam o pai. Imagina que homem terrível não devia ser esse Senaqueribe. Ele fugiu porque ele viu que Deus pelejou pelos seus. Deus foi no arraial e matou 185.000 homens. Quando eles acordaram, viram aquele bando de cadáveres, foram embora. Senaqueribe se escondeu lá na casa do Deus, com letra minúscula dele, e lá os seus 2 filhos o mataram. Que fim, né? Que esse rei levou. E a vitória foi grande para Ezequias e todo o povo de Deus. Em 2 Reis 20, de 1 a 11, nós vamos ler que Ezequias adoece de uma doença mortal. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andeis diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo.
Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que lhe disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Isaías: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Então o que nós vimos aqui? Nós vimos que Deus disse que ia livrá-lo do rei da Síria. E nós sabemos, que nós já estudamos em Reis, que realmente a tribo de Judá não foi presa no cativeiro da Síria. Eles foram 115 anos depois com o rei da Babilônia, mas não com o rei da Síria. Mas tem uma coisa que Deus falou ao profeta: põe em ordem a tua casa, porque morrerás. O que Deus ordenou a Ezequias nesse momento: põe em ordem a tua casa. Por que Deus disse isso? Porque Deus conhece todas as coisas. Deus sabia que a casa de Ezequias não estava em ordem. Ezequias pôs em ordem a casa de Deus, pôs em ordem Jerusalém, pôs em ordem o próprio povo em relação a Deus, mas não pôs em ordem a sua casa. E nós sabemos que ele falhou. Ele não pôs em ordem a sua casa. O seu filho Manassés, quando Ezequias morre, é o pior rei de Israel. Logo que seu pai morre, ele parece um menino revoltado. Tudo que o rei Ezequias fez e arrumou em Judá, ele desfez. Ele voltou aos postes ídolos, ele voltou à idolatria, ele serviu a Baal, serviu a vários deuses pagãos. E outra coisa horrorosa que ele fez, ele também sacrificou o seu filho a Moloque. Fez um sacrifício do seu próprio filho, como o seu avô Acás. Então nós vimos que Ezequias falhou. Por isso que Deus mandou ele botar a casa em ordem. Mas ele não colocou. Em 2 Reis 21, fala sobre o reinado e toda a idolatria, todo o absurdo que esse rei Manassés terrível foi. Como pôde o filho do melhor rei de Judá ser o pior rei de Judá? Houve um tempo em que a Europa era toda protestante. Quem nascia na Inglaterra, quem nascia na Holanda, quem nascia no país de Gales, já eram todos protestantes. Houve grandes avivamentos na Europa. Hoje a Europa vive mergulhada na apostasia. Por quê? Porque os seus pais não conseguiram passar para suas futuras gerações a presença de Deus. E aqui há um alerta para você: a importância que tem de você levar seus filhos aos pés do Senhor, para que sirva ao Senhor. Em Jeremias 15:4, eu quero ler esse versículo. Entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Aqui o profeta Jeremias está dizendo que Deus iria deixá-los e entregá-los nas mãos do rei da Babilônia por conta da maldade que Manassés fez com Jerusalém. Esse trecho ele escreve quando Jerusalém está sendo invadida pela Babilônia. Eu quero dizer que o cativeiro babilônico ele foi gerado dentro da casa de Ezequias, porque Deus falou para ele: põe em ordem a tua casa, e ele não colocou em ordem a sua casa. Eu te digo, Manassés, quando começou a reinar,
esse filho de Ezequias, ele tinha apenas 12 anos. Então, até 12 anos, como é que um pai não consegue dominar um filho, não consegue ensinar um filho? Só não ensina se não quiser. Voltando de novo à mesma pergunta, como pôde o filho de um dos melhores reis de Judá se tornar o pior rei de Judá? Ezequias, ele estava com sua alma salva, mas e a alma de seu filho? Fica uma pergunta para nós hoje. Qual o legado que você está deixando para os seus filhos? Pare e pense um pouco. Qual legado você está deixando para os seus filhos? Em 2 Reis 20, de 12 a 20, nós vamos ver uma imprudência do rei Ezequias. Naquele tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em sua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Olha a cabeça dele. Bom, isso não virá no meu reino, está dizendo que é no reino dos meus filhos. Então no meu reino vai ter paz. Que maravilha. Que ideia, né? Olha o que ele pensou. Bom, isso é no reino dos meus filhos, no meu vai ter paz. Porque o que ele está falando é no reino dos meus filhos. Que loucura! Essa profecia se cumpriu 115 anos depois, que nós vimos na história dos reis de Judá, que eles foram embora para a Babilônia, presos, com o rei Zedequias. A morte de Ezequias está nesse mesmo capítulo, no versículo 21, e também está em 2 Crônica 32, 33, que eu prefiro e vou ler nele. Diz assim: e descansou Ezequias com seus pais, e o sepultaram na subida para o sepulcro dos filhos de Davi, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Então, aqui nós estamos vendo a morte de Ezequias. O que nós podemos, então, aprender com a vida deste rei? Primeiro, na juventude, fez a melhor escolha, Deus, ao invés dos deuses e os ídolos de seus pais. Segundo, ele venceu o seu passado. Ele tinha apenas 25 anos e ele venceu todo o passado. Como que deveria ter sido o passado de Ezequias? Com um pai super perverso, um pai altamente idólatra, um pai que sacrificou o seu irmão no holocausto a Moloque. Terceiro, ele escolheu andar com pessoas certas e tementes a Deus. Ele andava com o profeta Isaías. Quarto, na adversidade, quando tudo parecia perdido, ele resolveu confiar em Deus. E ele obteve a vitória. Quinto, nós aprendemos com esse rei quanto vale uma oração. Sexto, ele não investiu em seu filho. Nós aprendemos com isso a importância que temos que investir na vida espiritual dos nossos filhos.
chegamos no final de mais um estudo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, dê um joinha no vídeo, inscreva-se no meu canal, ative o sininho que quando eu colocar uma nova lição você será notificado. Então nós vamos orar neste momento. Senhor Jesus, nós estamos mais uma vez diante de Ti, agradecendo ao Pai pela lição, pelo esse estudo maravilhoso da Tua Palavra. Queremos, ó Deus, nos colocar em Tuas mãos, queremos colocar essa vida que está agora me ouvindo também em Tuas mãos, para que seja ministrada em seu coração. Ministra-nos, ó Deus, com Teu Espírito Santo. Traga sobre nós a revelação da Tua Palavra, a revelação da Tua vontade para a vida de cada um de nós, para que nós possamos andar em santidade e retidão diante de Ti. Nós aprendemos com o rei Ezequias que ele teve que tomar uma posição e ele tomou do lado do Senhor. Que nós também, neste dia, possamos tomar posição diante do Senhor, de fazermos o que é certo e reto, adorar somente ao Senhor, levantar louvores, honra e glórias ao nome do Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jeová, aquele que vai aonde ninguém pode ir, que resolve o que ninguém pode resolver, o Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso, o Deus grandioso, o El Shaddai. Deus, nós queremos prestar ao Senhor neste momento honras e glórias, porque só o Senhor é merecedor de tudo isso. E queremos também, ó Deus, que Tu coloque em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração, que nós possamos, ó Deus, passar toda a nossa visão espiritual, todo o nosso entendimento do Senhor para a nossa geração, para os nossos filhos, nossos netos, para que eles possam vir a Te conhecer e possam se firmar em Teus caminhos. Meu Deus, livra a nossa geração do mal, livra a nossa geração de intenção maligna de nos atacar. Coloca os Teus anjos guerreiros em nosso lar, no lar da nossa família, dos nossos familiares, cobrindo-nos com sangue precioso de Jesus, porque há poder no Teu sangue, Senhor. E nós queremos declarar, como Isaías, a nossa posteridade será conhecida como família bendita do Senhor. Nos guarda, Pai. Nós queremos colocar nossa vida em Tuas mãos. É a vida desta pessoa que está me ouvindo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo sobre o rei Josias.